Em bolo de bombom ou bombom em forma de bolo? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bastidores da Cozinha. Eu fiquei na dúvida como eu ia chamar essa receita, então vocês perceberam que bolo de bombom, bombom de bolo... Gente, a receita que eu pesquisei no Instagram é bolo bombom de morango. E eu vou fazer aqui com vocês. A primeiro momento eu olhei, achei que ia muito ingrediente, que pudesse ficar um pouco caro. Mas acompanhe comigo que a gente vai descobrir se isso vai ou não ficar realmente caro. Então, roda a vinheta. Bom, o que nós vamos precisar para essa receita? Já pega o caderno e anota, e fique tranquilo se você não conseguir anotar, vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Bom, antes de começar, você já se inscreveu no canal? Não? Então já se inscreva e ativa o sininho, porque aí você garante todas as receitas em primeira mão. Vamos lá! Para isso você vai precisar de 5 ovos, aqui eu já deixei separado 5 gemas e 5 claras. Vai precisar também de 1 xícara de farinha, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de óleo, meia xícara de cacau em pó e 1 colher de sopa de fermento químico. Bom, primeiro o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos começar pela massa, porque esse bolo tem 3 partes: massa, recheio e a cobertura. Vamos começar a fazer a massa e de uma forma também um pouco diferente do bolo que eu já fiz aqui no canal, que foi o bolo vulcão, onde a gente fazia a clara em neve, separava. Aqui a clara em neve ela começa e continua com ela. Bom, vamos lá. Vamos pegar nossas 5 claras e colocar na batedeira. E agora a gente vai transformar isso em neve. Vamos lá! Bom, como vocês conseguem perceber, a clara ficou em neve. E o que outras receitas a gente reservaria, então, nessa a gente já vai continuar. Agora a gente coloca as 5 gemas para também continuar batendo. Acompanhe comigo. Bom, incorporamos já a gema com a clara, já tá ali uma misturinha em neve meio amarelado. E com isso a gente vai pegar agora o açúcar, vai bater e acrescentando um pouquinho enquanto bate, tá? Por isso que nós vamos pegar aqui e vamos começar já. Bom, já incorporamos também nosso açúcar e agora a gente vai colocar as 3 colheres de óleo nessa mistura também. E aí é a última etapa com a batedeira, porque depois a gente vai com o fouet. Bom, então já temos a nossa massa pré-batida pela batedeira e agora a gente vai colocar alguns ingredientes secos, que eu já expliquei para vocês o benefício da nossa peneira. Principalmente porque nós temos a farinha e também o cacau em pó. Porque o cacau em pó, gente, ele tem umas bolinhas, tá? E é difícil às vezes de dissolver elas, então a peneira vai nos ajudar. Bom, então é isso, vamos começar com nossa farinha. Pegar a peneira, colocar aqui em cima. E aqui, gente, com cuidado pra gente não vazar fora, porque eu também sou campeão às vezes de dar uma esbarrada pra fora, mas não tem problema não, tá? Jogou, limpou. Não pode jogar dentro da massa sem peneirar. E agora vamos bater. Bom, e aí, gente, eu faço um de cada vez, pra também não fazer aquela empelotar e tudo mais. Vou colocar agora, então, nosso cacau. E vou passar aqui a colher pra gente tirar todas as pedrinhas que ficam. Gente, o que você faz com tanto bolo em casa? As pessoas às vezes me perguntam. Eu, gente, levo para aniversário, para festas, às vezes eu distribuo entre a família, vou passando no final de semana, deixando um pouquinho para cada um, mas esse em especial é para um aniversário de família, tá? E também o pessoal meio que aproveita já, bastidores da cozinha, o Du faz bolo, faz comida, então aproveita e já acaba pedindo para mim. Mas eu adoro fazer, gente. E agora a gente tem o nosso maravilhoso fouet, que tem que ter cuidado na hora de misturar essa massa. Porque se você transforma a clara em neve, para depois bater tudo rápido, você acaba perdendo toda aquela textura que a clara em neve dá. Então a gente vai com cuidado para não perder a mesma textura e deixar um bolo fofinho. Vamos lá.
Tá, gente, parei um pouco a mistura pra gente passar a espátula, porque isso vai grudando dos lados e não mistura, tá? Então eu já deixo a minha espátula aqui pertinho pra gente já misturar isso e incorporar melhor, tá? Passamos e aí a gente continua a mistura. Gente, vocês têm uma espátula dessa? Que na verdade a gente chama de pão duro? Se você não tem, você precisa comprar. Isso daqui é vida. Não só pra culinária, doces, confeitaria e tudo mais, mas também pro dia a dia, pra você fazer suas receitas e cozinhar também. Gente, isso é essencial. Se você não tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha vitrine para você conseguir comprar espátulas como essa, fouet também, tudo que você precise ver aqui no canal, beleza? Bom, vou continuar mexendo com muito cuidado de baixo para cima para incorporar tudo, porque ainda eu tô vendo alguns pedaços de farinha, tá? Bom, de baixo para cima, vamos continuar. E beleza, gente, já misturei aqui então tudo. E agora eu vou colocar o nosso último ingrediente, que é o fermento. Falei pra vocês que é uma colher, né? Toma cuidado com o fermento, gente. Se colocar muito, ele acaba crescendo demais e também sua forma vai acabar ficando pequena. Vou colocar ele aqui. Eduardo, você não peneirou o fermento? Não, gente, o fermento ele já é super tranquilo e não precisa de passar pela peneira. Novamente, vou bater mais um pouquinho aqui. E a gente vai colocar na nossa forma. E a forma, gente, percebam que ela tá escurinha. Eduardo, o que você fez? Aqui eu passei margarina e também depois eu coloquei cacau em pó. Eu coloquei o cacau, gente, porque o cacau ele fica melhor em bolos de chocolate. Quando você coloca farinha e fica aquela parte esbranquiçada e tudo mais, além do cacau ficar todo pretinho no seu bolo, também dá um gosto diferente quando você unta a forma desta forma. Então por isso eu estou usando margarina e cacau. Bom, vamos colocar agora nossa massa na forma. Bom, massa na forma, vamos colocar no forno e é interessante que você deixe seu forno esquentando, pré-aquecido, pelo menos uns 10 a 15 minutos. Eu já deixei o meu e vamos colocar pro forno em volta de 45 minutos até 1 hora, depende da potência do seu forno, tá? Então, vamos levar isso pro forno. Bolo no forno. E agora a gente tem aqui 2 latas de leite condensado. E a marca vocês já sabem qual que é que usa, né? Aquela que fica melhor nos recheios e tudo mais. Uma das mais conhecidas. Bom, com isso eu vou colocar 2 colheres de manteiga. Tô usando com sal mesmo, tá? E depois que a gente apurar isso, deixar a ponto de brigadeiro, aí sim a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Então a caixinha de creme de leite fica pro final. Agora apenas leite condensado e nossa manteiga. Vamos lá? Então, ó, nosso recheio já começou a endurecer, tá? Ele já tá praticamente em ponto de brigadeiro, ó. Que a gente passa a espátula e consegue ver o fundo tranquilamente. Vamos desligar esse fogo e aí acrescentar então creme de leite. Bom, voltamos do fogão e vamos guardar esse recheio para que a gente utilize ele depois e também que ele esfrie para a gente conseguir trabalhar melhor. Vamos pegar aqui e transferir para um refratário de vidro. Ele está bem cremoso, gente, olha isso. Tá, e eu só tô perguntando assim, Du, por que tem esse plástico aí perto do seu refratário de vidro? Esse plástico, gente, vai servir para a gente colocar em cima agora, tá? E não formar aquela casquinha que quando a gente coloca brigadeiro e cremes em geral, na hora de esfriar ele vai criando uma casca e isso depois fica ruim no seu recheio. Então a ideia é que a gente pegue um plástico, tá? Aqui eu tô usando um saquinho plástico desse de congelador e vou colocar em cima e aderir ele pra não formar aquela casquinha. Toma cuidado que vai estar muito quente. É só mesmo pra encostar e formar aquela aderência, tá? Bom, tá aqui. Nós vamos agora guardar, deixar isso esfriar e depois, quando a gente for utilizar, ele vai estar um pouco mais frio. Enquanto isso, a gente vai ter que fazer o ganache, mas eu acho que eu vou comer um pouquinho desse, tá? Me aguardem. Bom, o bolo saiu do forno, ficou aí, gente, aqui no meu forno,
1h10, tá? Porque o meu forno é uma potência mais baixa. Mas deu aquele cheiro de bolo na casa, conferi se estava tudo ok. Tirei. E agora nós vamos desenformar esse bolo para começar a fazer o nosso recheio. Ele é um pouco complicado nessa parte do recheio, porque a gente vai como se fosse cavar o bolo para aí sim a gente colocar o recheio. O que eu tenho aqui de recheio? Eu tenho aquele creme que a gente fez e eu falei para vocês deixarem reservado. Piquei 2 caixinhas de morango. Na verdade não 2, que eu tirei 3 para depois vocês verem o que eu vou fazer. Mas aí tem praticamente 2 caixinhas de morango. E aqui, gente, eu tenho mega especial creme de avelã, tá? Porque também eu vou fazer uma camadinha para dar aquele tom especial. Bom, então primeiro vamos fazer o desenforme do bolo. Para isso eu tenho aqui o nosso prato, onde eu já vou fazer, já vou desenformar e produzir ele, mas eu preciso virar para que isso saia da forma e depois eu tenho que virar ele para cima de novo, tá? Eu passei uma faquinha já para que ele desgrude. Então, se vocês perceberem, ó, ele já tá soltinho, tá? O que nós vamos fazer então? Colocar o prato por cima, virar e tirar a forma. Gente, ele tá pretinho assim por causa do cacau, tá? Não é porque queimou, não. Aí eu vou virar, ele tá bem firminho, pode ficar bem tranquilo. Agora a gente vai começar a cavar o bolo pra tirar o recheio. Mas a receita que eu vi, a gente vai cortar sem chegar ao fundo entre as bordas e depois um corte no meio, pra aí você começar a cavar. Então primeiro a gente vai fazer esse corte entre as bordas, deixando mais ou menos um dedo ali, respeitando a borda. Bom, então vamos fazer o corte. Ó, gente, com muito cuidado, sem chegar no fundo, tá? E tenta fazer ali mais ou menos o espaçamento correto. Ó, já avancei muito aqui, ó. Então, vamos corrigir. Não pode chegar no fundo, lembrando. Quem tiver um compasso, gente, pode usar. O compasso é melhor. Vamos. Beleza. Cheguei, então. Fiz ali o centro. Vou reforçar mais uma vez. E aí eu vou fazer o corte no meio. Aí eu faço esse corte aqui no meio. Ok. E agora eu vou tirar a tampinha do bolo. Gente, na receita que eu vi no Instagram, você fazia esse corte e tirava a tampinha. Mas não tinha um modo exato de fazer. O que eu vou fazer é cortar entre as beiradas para conseguir tirar um topo legal e um topo para depois a gente voltar isso pro bolo, tá? Mas basicamente eu vou cortar aqui, vou tirar essa primeira parte aqui, tirei a minha tampinha e agora novamente do outro lado. Muito cuidado para não quebrar, mas ele fez uma casquinha bem legal, tá? Isso ajuda na hora de cortar. Tirei a outra tampinha. E aí, o que nós vamos fazer agora? A partir de agora, vamos cavar para colocar o recheio. Bom, vamos lá. Vou cavar, vou colocar aqui dentro do pratinho também, porque isso a gente não joga fora, tá? Você consegue fazer outras receitas com esse recheio. Aliás, o que você faria com essa receita? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E quem sabe eu também já não gravo e faço para vocês. Bom, para esse meinho, eu vou fazer bolo no pote. Mas nos próximos, deixa aqui sua dica que eu posso gravar e fazer também. Bom, vou tirar esse miolo com a ajuda de uma colher. Gente, agora vai ser o teste para ver se você realmente brincava com areia na praia, fazia ali as suas cavações, aqueles castelos, porque basicamente tá parecendo isso. Cuidado também para não furar e você não ver o prato de baixo. Se você ver o prato de baixo, gente, ferrou, porque você não pode chegar no prato de baixo. Primeira vez, gente, que eu faço um bolo assim, de cavar, tirar miolo. Eu normalmente faço aqueles bolos mais caseiros, simples, de furo no meio. Agora que eu tô me aventurando mais para fazer esses bolos diferentes. Então, não sou o rei da técnica, mas a gente se vira aí com vídeos na internet e os conteúdos que a gente procura. Bom, estou com um pouco de medo. Deixa eu só ver se ainda tem muito. Dá pra cavar mais um pouquinho. Chegando numa área meio perigosa, que é a área do fundo. Gente, que bom que cava e não vai essa massa. Porque, sinceramente, de todos os bolos que eu já fiz, eu tô sentindo que ela não tá tão cremosa igual os outros bolos. Talvez é porque, normalmente, quando a gente coloca outros bolos, vai meia xícara de óleo, 1 xícara de óleo. E essa receita pede só 3 colheres de óleo. Então, eu já tinha ficado meio assim de, poxa, mas só 3 colheres? E eu acho que isso deu uma consistência um pouco mais seca pra massa. Mas a gente tira quase toda ela mesmo. Vamos lá, terminando aqui. Eu vou virar, tá, gente? Aqui no meu pratinho. Bom, como vocês podem observar, então, cavei, formou um buraquinho, vou mostrar aqui pra frente pra vocês. E agora a gente vai começar a rechear o nosso bolo. Pra isso, eu vou colocar primeiro uma camada de creme de avelã, tá? Porque daí só essa camada de creme de avelã pra mim vai ser o suficiente, que eu tô com medo de ficar muito doce. Então, primeiro a gente começa com o creme. Mas antes, gente, um break que eu preciso lavar a mão.
Bom, já lavei a mão e agora a gente vai começar com o creme de avelã, conforme eu tinha falado pra vocês. Eu vou colocar praticamente meio pote, tá? Desse de 350 gramas. Espalhar aqui. Primeiro eu vou colocar pra depois espalhar com a espátula. Gente, não sei vocês, mas eu adoro o creme de avelã. Ó, então agora eu vou espalhar em tudo pra depois entrar com o morango, tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma lasanha, tá? É um bolo que virou bombom e agora é uma lasanha. Nós vamos colocar em etapas, tá? Então primeiro eu tô colocando aqui o creme de avelã, aí eu vou pro morango e depois do morango eu vou pro recheio branco. E aí eu fico intercalando de morango e recheio branco, porque aqui essa parte já foi. Vou dar uma rapadinha aqui mesmo. E agora então vamos colocar os nossos morangos. Eu cortei ele em 4 partes, tá? Ele tá mais fininho assim. Cortei em 2 vezes. Então cortei na metade, depois cortei na metade novamente. Vai ficar bem morangudo, do jeito que eu gosto. Bom, agora coloquei aqui os morangos. Vou colocar nosso creme branco. Eu tinha colocado ele no congelador por uns 15, 20 minutos, tá? E ele tá bem cremoso ainda. E essa é a ideia. Porque depois, gente, esse bolo não fica pronto a primeiro instante, tá? Você vai ter que colocar ele na geladeira, tá? E aí ele vai gelar mais um pouco. Então, depois ele acaba pegando uma consistência melhor ainda, quando ele fica na geladeira umas 2 horas. Beleza, coloquei. Agora vou com mais morango. E aí, mais creme branco, tá? Tá quase chegando no topo, hein? Eu acho que dá pra mais uma de cada. E aí eu vou finalizar com o branco pra depois vir com a tampinha. Eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Eu acho que faltou aqui nesse cantinho. Gente, alguém tem ideia de quanto que isso vai pesar? Comenta aqui embaixo quanto você acha que esse bolo vai pesar, que eu vou fazer junto com vocês. Vou colocar em cima da balança pra vocês verem quanto que isso vai pesar. Como é a última etapa de morango, gente, vou dar uma caprichada aqui pra ir todo o morango que a receita pede. Mas o que vai acontecer, gente, é eu comer ou colocar no bolo no pote, que eu vou fazer depois com aquele resto de massa. Olha, eu não sei se vai ficar gostoso, mas que tá suculento só de olhar, tá? Bastante. Bom, última etapa do creme branco. Ó, percebam que sobrou um pouco aqui, sem problemas, tá? A gente vai usar isso pro nosso bolinho no pote. Ele vai ficar um pouco mais alto, mas é normal. A receita que eu vi ficava um pouquinho mais alto, mas como a gente vai colocar a ganache depois por cima, ele vai ficar uniforme. Como se fosse um topinho de bolo mesmo, que você assou e ele ficou daquele formato. Então a gente sem problema a gente passar aqui. Bom, é isso. Agora a gente vai vir com a tampa. Eu vou colocar metade dela aqui, dar uma amassadinha, coloco a outra parte, também dá aquela amassadinha, arrumei, ok. Vou tentar colocar as bordinhas por dentro, gente, para não ficar saltadinho. Finalizei essa etapa, porque agora a gente precisa fazer a nossa ganache, que eu já explico pra vocês. Bom, pra nossa ganache vamos usar 200 gramas de chocolate meio amargo, tá? Eu vou usar o meio amargo porque já usei muito recheio doce, então pra dar uma equilibrada. E junto com isso, meia caixinha de creme de leite. Então acompanha comigo no fogão como que isso vai acontecer. Bom, então aqui no fogão eu liguei e coloquei o creme de leite, a meia caixinha, deixei em fogo baixo e vou colocar o chocolate, porque é só pra derreter e formar a nossa ganache, tá? Não pode ferver muito. Gente, chocolate, não sei se vocês sabem, mas ele não pode ir direto no fogão, tá? Porque senão ele queima. Ó, percebam que ainda tem pedacinhos, tá, de chocolate pra derreter. E a gente tem que certificar que tá tudo derretido. Bom, é isso, tá? Já derreteu tudo, a gente tem uma ganache bem brilhosa, cremosa. E a gente vai deixar isso reservado pra colocar em cima do bolo. Já temos aqui tudo para finalizar. Nossa ganache que acabamos de fazer, o bolo recheado com a tampinha e 3 moranguinhos que eu vou colocar em cima para dar aquele detalhe. Bom, com ela ainda quente, é interessante que a gente coloque já direto no bolo para ela poder derreter e a gente fazer todo o detalhe da cobertura. Tô colocando no meio, gente, tá? Para que a gente coloque tudo. Agora a gente vai começar a espalhar essa cobertura pelo bolo. Então vamos lá. Ó, percebam então que vai começar a amassar aos poucos. Cuidado para que caia tudo uniformemente, tá? É que vocês não estão conseguindo sentir o cheiro, mas se vocês estivessem conseguindo sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui, eu não vou espalhar muito a parte de cima para que a gente não tenha aquelas falhas de altura, de nivelamento, né? Porque como a tampa ficou um pouquinho mais alta, se eu
passar muito a colher, pode ser que isso fique mais visível. Bom, agora a gente vai colocar os morangos para dar aquele toque final, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar primeiro um médio que eu tenho aqui. Eu separei um de cada tamanho, tá? Tem um médio, um pouquinho maior e um pequenininho. Eu vou colocar mais para esse lado aqui. Vou colocar também o médiozinho um pouquinho mais para frente e o pequeno vai fazer o nivelamento dos dois. Coloco aqui, gente. E aí nós temos o nosso bolo bombom de morango. Gente, eu vou levantar aqui um pouco para vocês darem uma olhada e olha isso daqui. Bom, agora esse bolo eu vou colocar na geladeira por mais ou menos 2 horas. E só aí, depois que tiver tudo firminho, a gente vai cortar e vai provar esse bolo. Então, partiu geladeira. Bom, bolo gelando e agora a gente vai conhecer a louça dessa receita. Gente, tem algumas coisas que ainda não estão aqui, mas já dá pra perceber que tem bastante louça. Olha lá. Bom, então temos 2 panelas, temos vários utensílios aqui de garfos, talheres, bowls que eu usei também para fazer o mise en place. Tem 2 pratinhos, aqui nós temos 2 copos, o bowl para fazer a massa, forma, a tabuinha que eu cortei o chocolate e além disso tem também o refratário onde eu coloquei o nosso creme branco, que sobrou e está guardado para a gente fazer outras receitinhas. Bom, cortei o meu pedaço e agora nós vamos provar. Dá pra perceber que quando eu cortei ele já deu uma desmontada, tá? Por quê? Eu deixei ele dentro da geladeira umas 2 horas, o morango solta aquela água e o bolo fica bem cremoso desse jeito aqui que vocês estão vendo. Então, vamos provar. Bom, adorei o recheio de dentro. O toque de Nutella no finalzinho, assim, quando você dá aquela mordida, fica sensacional. Só um detalhe. Lembra que eu falei pra vocês da massa, que eu tinha achado estranho, 3 colheres de óleo, porque eu achei que ia ficar um pouco seco, e daí na hora de cavar também percebi isso? Realmente, na hora que a gente come, a massa ela é um pouco mais seca. Talvez se a gente procurar na próxima vez que for fazer essa receita, uma massa onde vai um pouquinho mais de óleo, talvez fique mais gostoso. Mas, enfim, a estrutura e o completo tá muito bom, aprovado. Para essa receita, eu gastei R$ 48,70. Então, pela quantidade de morangos, leite condensado, o tanto de chocolate também, isso influencia bastante no valor do bolo. Ele fica um valor ali um pouco mais elevado. Bom, a louça, vocês perceberam aí que foi também bastante louça. Ele é um pouco complicado nessa parte de cortar, cavucar. Eu, na próxima vez também, vou cavar um pouquinho mais, que ele ficou com uma borda um pouco grossa. Eu cortaria um pouquinho mais, dá pra chegar um pouco mais nesse recheio, tá? Pra você colocar mais do que tinha, porque tinha sobrado aquele recheio branco. E aí você consegue deixar mais recheudo. Bom, se você gostou dessa receita, clique em gostei. Também se inscreva no nosso canal e mande pros seus amigos, compartilhe essa receita para que eles façam também esse bolo. Bom, eu encontro vocês no próximo vídeo, viu? Até mais!